O Aqui na Band está chegando para sua quinta-feira começar com muito mais informação e serviço. Olha só, o coronavírus provocou mudanças de hábitos e costumes de pessoas em todo o planeta. Economia, mercado de trabalho, educação, tudo foi impactado. E depois que a pandemia passar, que mundo vamos ter? O empresário do setor farmacêutico João Adib Marques avalia os desafios que as empresas terão que enfrentar e fala sobre os profissionais que terão mais chances no mercado de trabalho. O psiquiatra e neurocientista Pablo Vinícius analisa as relações pessoais, sentimentos e emoções depois da Covid-19. Tiago Brunet, especialista em inteligência emocional, coach de várias personalidades e empresários bem-sucedidos, diz como cada um pode se reinventar neste momento de pandemia. E você participa das nossas enquetes respondendo à pergunta: você tem planos para se reinventar depois da pandemia? E o Brasil vai participar dos testes para uma vacina contra o coronavírus desenvolvida na Inglaterra. O teste pode atingir 50 mil pessoas no mundo. O chefe Dalton Rangel faz a nossa alegria. Ele ensina a receita de uma lasanha bolonhesa e, para sobremesa, prepara uma deliciosa queijadinha. E dá para vender e faturar. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020. Ao vivo, direto do Estúdio 1. Com a apresentação de Luiz Ernesto Lacombe e Natália Batista. Começa agora o Aqui na Band. Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Aqui na Band. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Natália, bom dia para todo mundo. É isso aí, Lacombe, quinta-feira, né? Friozinho aqui em São Paulo, chuvinha, mas eu sei que tem lugar do Brasil que tá calor ainda bem, porque você sabe, eu sou amante do sol, você... Eu sou carioca, eu já sofri tanto com calor que eu gosto de um friozinho. Confesso que eu gosto de um friozinho. Esse clima aqui de outono, né, de São Paulo é gostoso, não é ruim não. Podia ficar esse frio o dia inteiro. O problema é que aqui amanhece muito frio, né? Quando você acorda muito cedo, 4h30, tá muito frio. Aí chega meio-dia, 11 horas, já não dá mais para usar casaco. Isso é muito chato. Bom, mas o tempo muda, o mundo muda. O assunto hoje é como ficará o mundo, né? O mundo, não só o Brasil, daqui para frente, depois da pandemia. E aí, em várias áreas, né? Na área empresarial, que mudanças, né, as empresas vão encarar, né? Que tipo de profissional vai se dar bem num novo mercado de trabalho que pode surgir, como é que cada um de nós pode enfrentar esse mundo novo, né? Como é que ficarão as relações pessoais. Esse é o assunto de hoje do Aqui na Band. Daqui a pouquinho a gente volta então para nossa conversa, para o nosso debate. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Até já. O Aqui na Band está de volta e o nosso tema hoje é um olhar para o futuro, né? Como ficará o mundo depois da pandemia? E aí é um olhar bem amplo na economia, né? Como é que se comportarão as empresas, o mercado de trabalho, né? Que tipo de profissional pode se dar bem, vai enfrentar melhor essa crise que a gente vive agora e que vai se estender durante um bom tempo. Então, sobre esse assunto mais econômico, empresarial, mundo corporativo, mercado de trabalho, está aqui com a gente mais uma vez João Adib Marques, que é um empresário de uma grande indústria farmacêutica, vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. O Tiago Brunet também está aqui com a gente, ele que é teólogo, ele é escritor, palestrante, é coach de muitos famosos, muitos empresários bem-sucedidos e vai dar dicas para todos nós de como cada um de nós pode enfrentar esse momento tão complicado que a gente vive. Também recebemos mais uma vez o psiquiatra e neurocientista Pablo Vinícius, que vai falar um pouquinho sobre as relações pessoais, né? Sentimentos, emoções, né? O que vem pela frente, como é que as pessoas vão se comportar, né? Convívio social, como ficará. Mas antes
antes da nossa conversa aqui, do nosso tema principal, a gente vai falar um pouquinho, Natália, dos protestos lá nos Estados Unidos, né? Isso, Lacombe, a gente tem acompanhado aí, né, a onda de protestos que atingiu os Estados Unidos por causa da morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado, por um policial branco. O nosso amigo e colaborador Rigoberto Ribeiro acompanhou as manifestações no centro de Orlando, na Flórida. Vamos ver. 9 dias de protestos nos Estados Unidos. O toque de recolher não impediu que milhares de manifestantes tomassem as ruas para exigir justiça pela morte de George Floyd e outros crimes de racismo nos Estados Unidos. Em Orlando, nosso amigo Rigoberto acompanhou o ato, já conhecido pelo grito de protesto: Vidas negras importam. Estou aqui diretamente do centro de Orlando, acompanhando as manifestações pela morte do George Floyd, aquele americano negro, que foi morto por um policial branco. Nesse momento está tendo aqui um confronto, polícia com manifestantes. A polícia mandou todo mundo evacuar até as 8 horas, está faltando 10 minutos. Próximo ao toque de recolher, Rigoberto fica no meio da correria. E agora a confusão começou. Os policiais estão correndo atrás para prender todo mundo. São várias passeatas por dia em cidades norte-americanas importantes. Até o Papa se pronunciou. Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Pelo menos 9.000 pessoas foram presas. Apesar dos negros representarem apenas 13% da população norte-americana, eles somam quase 40 milhões de afrodescendentes. Isso tem peso no ambiente político dos Estados Unidos, com a proximidade das eleições presidenciais. Nas ruas, pretos, brancos e latinos mostram inconformismo e exigem justiça. No justice! No peace! No justice! No peace! Mais uma vez, agradecemos aí nosso amigo colaborador Rigoberto Ribeiro por enviar as imagens. Rigoberto, muito obrigada mais uma vez. E foi um ato inadmissível, né, da polícia americana. Realmente, os policiais têm que ser punidos, porque não foi um só. Mais de um aí participou do ato e... Claro, as imagens chocaram o mundo e justamente desencadearam aí essa onda de protestos, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes também do mundo, por conta dessa questão do racismo, uma questão histórica que, infelizmente, ainda existe nos dias de hoje. Eu gostaria de perguntar, doutor Pablo, se também, porque as manifestações aí vêm se arrastando já há 9 dias, como a gente acabou de ver na reportagem, e parece que vão continuar, né? A questão da pandemia, né, toda essa questão de isolamento, o clima já vem tenso também de outras formas. Isso pode ter agravado ainda mais o ânimo, pode ter exaltado, e aí junta tudo e explode de repente, como muita gente falou, o caldeirão explodiu. Bom dia, Natália, bom dia, Lacombe, bom dia a todos, bom dia a todos. Com certeza, a gente chama isso de caldeirão, é uma panela de pressão. Então, a pandemia, o isolamento, o confinamento já aumentou a ansiedade, aumenta a irritabilidade, aumenta a impulsividade, aumenta a agressividade. Isso é manifestado no aumento da violência doméstica, que a gente já percebe isso, o número de queixas, né? A literatura já divulga isso, e isso também vai para o aspecto social. Então, se há uma insatisfação, seja econômica, seja por uma questão que as pessoas defendem a sua causa, né, o racismo, o machismo, e isso explode, com certeza. Então, assim, é como se a gente já estivesse no limite. As pessoas já estão funcionando no limite. Minha visão é que existia uma bomba armada já. Isso. Tinha um gatilho ali que precisava, né, só apertar o gatilho. E o gatilho foi o Derek, né, que era o policial, que foi o responsável por matar o Floyd. E daí, todos já sabem que o problema do racismo nos Estados Unidos, mesmo depois de Martin Luther King, nunca passou. Então, agora, realmente... tornou novamente um motivo de manifestações
E esse é o grande problema, que existem algumas pacíficas, mas grande parte delas não são manifestações e sim pessoas que vão à rua para vandalizar, né? Porque você não viu ninguém e nem vai ver ninguém defendendo o que a polícia americana fez. Não tem como defender, é indefensável. Inclusive, ele está preso. O policial está preso, a mulher dele pediu o divórcio, quer dizer, ele está pagando pela besteira que fez, obviamente. E a gente tem visto, eu discordo do Black Lives Matter, eu acho que toda vida importa, sempre vai importar, qualquer vida importa. E você não pode protestar contra um ato violento de forma violenta, né? E aí você vê muitos aproveitadores, oportunistas, aproveitando aquela confusão toda para saquear lojas. Eu tenho visto vários vídeos de comerciantes negros, né, se revoltando contra aquilo, porque trabalharam a vida toda para construir uma pequena loja, para montar uma pequena loja, e os saqueadores foram lá e destruíram tudo a pretexto de protestar contra uma violência, algo inacreditável, inadmissível. O próprio irmão do George Floyd, o João também viu esse vídeo, né, fez um depoimento muito emocionado, dizendo: meu irmão, se voltando aos manifestantes, entre aspas, alguns, dizendo: meu irmão não gostaria de ver vocês fazendo isso. Era uma pessoa pacífica. Ele era uma pessoa pacífica, ele não quer violência, não queria violência, ele era contra a violência. Então, né, ele João? foi completamente o contrário do que o mundo estava fazendo naquele momento. Né? Exatamente. Acho que a manifestação pacífica é um movimento. Sempre democrático. Válido. E sem atrapalhar o funcionamento de uma cidade. Acho que isso é o ponto fundamental, aproveitando os dias de feriado ou finais de semana, e que você manifeste de uma forma solidária por um princípio. Mas pancadaria e quebradeira, aí não. Lembrando, bom dia a todos. Thiago que Bom mora dia, nos Thiago. Estados Unidos. Você mora em Orlando, eu moro em também, Orlando, né? Mas o impressionante é o seguinte, eu gosto muito de falar de resultado. O que dá certo e o que não dá, ponto final. Dá certo, né, você ter manifestações violentas, não dá certo. O Martin Luther King fez o que fez, é uma das personalidades públicas que eu mais estudo. Ele fez o que fez sem dar tiro, sem bater em ninguém, não deixou de protestar. Eu acho que cada um tem que ter a sua voz, mas a paz tem que ser o caminho. Por quê? Como o João bem colocou, tem que ter resultado para a cidade, tem que ter resultado para o povo que está sendo afligido de alguma forma. Não pode interferir, e aqui o doutor é especialista, na psique coletiva. Todo mundo ficar afetado, seja depressão, ansiedade ou com medo de sair de casa. Então, eu não só sou pacificador, como eu vejo que a paz é o que traz resultado. Então, quanto mais manifestação pacífica nós tivermos, mais resultados, inclusive coletivos, nós vamos ter. E a gente também tem que entender o seguinte, manifestação é aglomeração, certo? Claro. Nesse momento não é o indicado, né, João? Concorda todo mundo? Opa. Que teoria é essa? É isso aí. E muita gente sem máscara, inclusive a gente viu nas imagens ali, o pessoal realmente ignorou o uso de máscaras nesse momento, foi tomado por conta do ódio, quebrando lojas, vandalismo. Trabalhar não pode. Tem gente que não está podendo ir trabalhar. Mas aí pra rua, não tem ninguém de luva, não tem ninguém de máscara, nem dando 1 metro de distância. Não posso ir no jogo de futebol, não posso ir num show. Na academia. Não posso ir na academia, não posso ir num teatro. Mas e isso posso ir pra rua aglomerar sem máscara. Tem um fenômeno de grupo, a psicologia estuda muito isso. Quando o indivíduo ele tem o seu comportamento, é uma coisa. Quando há uma associação, a formação do grupo, há uma formação de uma terceira pessoa ali. Que não é nem você, nem você, nem você. Se soma aquilo e dá uma outra entidade. Então, por isso é que a gente vê esses comportamentos de grupo. Às vezes o indivíduo fala, meu Deus, como é que fiz isso? Como é que fui capaz de fazer isso? E nada melhor do que esses movimentos de grupo para tirar um pouco da razão, da capacidade de crítica e de julgamento individual e mais abre o espaço para os instintos mais primitivos. E aí nós vamos falar de agressividade, aí nós vamos falar de violência, porque esses instintos estão lá na base do ser humano, né? A razão modula isso. A capacidade de julgamento e crítica, o amadurecimento modula isso. Quando eu perco isso, fica que está lá na base. Então, a gente vê muita agressividade nesses momentos por causa do fenômeno Isso vira uma bomba, né? Exatamente. Aí a gente vê se o Estado depois pode entrar para interferir nisso, né, Natália? Mas eu acho que é um tema para a próxima semana. A gente, a semana que vem, inclusive, está preparando um programa especial com essa
questão aí que já deveria ter acabado, não deveria existir a questão do racismo. Quem sabe nesse novo normal que tantos dizem, né, nós não teremos mais que tocar nesse tema racismo, porque já deveria estar, extinto. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão do novo normal, que muitos usam esse termo, da questão da reinvenção após a pandemia, porque a gente sabe que essa pandemia vai passar e como será a vida, como será o normal, como será a retomada, né? Como ficará a questão do trabalho. O empresário João Adib Marques vai falar para a gente quais as oportunidades de trabalho, como as empresas vão funcionar daqui para frente. Será que muita coisa vai mudar? O teólogo e escritor Tiago Brunet também vai falar para a gente essa questão da reinvenção, como a gente pode aproveitar os momentos de crise. Será que dá para a gente tirar algo bom desses momentos de crise, Tiago? É a borboleta que sai do casulo, né? A gente escuta muito falar disso também. E o psiquiatra e neurocientista Dr. Pablo Vinícius também fala com a gente a questão das emoções, né? Como fica tudo isso? Agressividade, medo. Então, a gente discute isso daqui a pouquinho, mas Lacombe, volta para cá, porque daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem especial sobre o mundo depois da pandemia. Como será que ficará o mundo, as pessoas? Tem também nossa enquete nas redes sociais, então você entra lá e participa no Twitter, Instagram e Facebook e mande também suas perguntas para a gente. O Aqui na Band faz um rápido intervalo, mas a gente volta já, não sai daí. Aqui na Band está de volta e você que está chegando agora, hoje o nosso assunto é como ficará o mundo depois da pandemia, em todas as áreas, na área empresarial, mercado de trabalho, economia, relações pessoais, como cada um de nós pode se preparar para enfrentar o que vem pela frente. E o grande mistério, o que vem pela frente, afinal de contas. Porque a pandemia provocada pelo coronavírus abalou a vida de todo mundo. Hábitos, costumes, calendários, a economia, tudo mudou. Ainda bem, né, que o ser humano tem grande capacidade de adaptação e não costuma perder a esperança. Mas como vai ser o mundo depois da pandemia? Vamos ver então a reportagem da Mônica Simões. A pandemia de Covid-19 está sendo tratada como um marco para a humanidade. Historiadores já consideram que a pandemia é o evento que dá início ao século XXI, da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial é considerada o evento que inaugurou o século XX. Para a história, o tempo cronológico não é nada. O que importa são os divisores de eras. O aspecto positivo de tudo isso, e que é uma possibilidade para o mundo pós-epidemia, é que as pessoas percebam, no sentido da alegria da vida que retorna após as epidemias, como foi o caso do Renascimento após a Peste Negra, que as pessoas possam imaginar, que elas possam supor que após uma grande provação, com mortes em grande quantidade, nós possamos passar então para outra etapa. Uma etapa em que você valorize quem sobreviveu, que volte a sentir esse vigor da vida que se justifica em si mesmo. Historicamente tem sido assim. Grandes abalos são seguidos por enormes avanços que podem parecer lentos, mas são consistentes. E é isso que vai estabelecer o que será um novo normal. O grau de aprendizado e conscientização que conseguirmos assimilar nessa pandemia. A crise escancarou essa desigualdade. Para uns, a administração do tédio do recolhimento. Para outros, simplesmente o que fazer com o seu comércio. E para um grupo mais pobre, um desastre sem precedentes, acumulados em comunidades muito próximas, sem reservas de dinheiro, sem comida, sem espaço para o isolamento, sem dinheiro sequer para álcool gel ou para máscaras. A própria expressão novo normal apareceu após a quebradeira de instituições financeiras globalizadas em 2007. A percepção à época era de que nada seria como antes e, portanto, seria estabelecido um novo padrão de normalidade. A mesma ideia ressurge agora, de forma mais impactante. Mas o que deve mudar? Se o coronavírus for uma doença endêmica, como suspeita a Organização Mundial da Saúde, ou seja,
vai e volta todos os anos como a gripe. Então, os protocolos de segurança sanitária devem permanecer, como o distanciamento, as máscaras, a higienização. Demoraria nós termos acesso a uma vacina, por exemplo, que foi descoberta na China ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Por isso que é tão importante nós termos a nossa vacina. Eu acredito muito na estratégia que nós estamos fazendo. Então, se as outras não derem certo, eu acredito que a nossa dará. 3 áreas passam finalmente a serem reconhecidas e valorizadas: os profissionais de saúde, cientistas e pesquisadores e, por fim, os professores. Um grande obstáculo que a pandemia ajudou a ser superado são as operações online. Uma plataforma de comércio eletrônico revelou que 40% dos consumidores eletrônicos fizeram a sua primeira transação esse ano. No Brasil, o auxílio emergencial provocou uma inclusão digital massiva, já que a adesão ao programa se dá por aplicativo. Com esse hábito, a tendência é que as transações bancárias sejam cada vez menos presenciais. De todas as áreas, a que mais deve mudar são as relações de trabalho. A cadeia de comando se tornou mais ágil e processos foram enxugados ou eliminados. Segundo o levantamento realizado pelo Sebrae, mais de 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas por causa da pandemia. E 9 milhões de funcionários foram demitidos durante o período de isolamento social. Com tanta insegurança em relação à economia, a gente se pergunta: o que vem por aí? É alarmante. No primeiro semestre, um cenário trágico de recessão profunda no Brasil, mas o país tem condições de se recuperar a partir do segundo semestre. Aqui está seu Alex, pintor de profissão. O olhar quase sem aparentar esperança revela uma condição vivida por milhões de trabalhadores, ameaçados de perder tudo nessa crise epidêmica, a começar pelo emprego. É muita angústia. Ficar em casa sem fazer nada, sem trabalho, olhando para um buraco para ver se a gente chega a um lugar, mas só enxerga o fundo, cada vez mais. Segundo o último levantamento realizado pelo IBGE, existem 12 milhões de desempregados no país. E a expectativa é que esse número aumente em quase 30%. Ou seja, mais 4 milhões de pessoas sem carteira assinada. É fundamental que, neste momento da crise, o governo não deixe as empresas quebrarem e não deixe os consumidores sem renda, porque se não houver empresa e se não houver consumidor, não haverá recuperação econômica. Essa é a Dona Rosa, que faz faxina para ajudar na renda da família. Aliás, fazia, porque não pode trabalhar por enquanto como diarista, o que lhe rendia R$ 2.400 por mês. Isolada, sem dinheiro e com muita saudade. Eu queria muito ver minha família que mora em Minas, minha mãe, dar um abraço em todo mundo e ver os amigos também. Se fosse possível acelerar o relógio. A gente tomar um remédio e acordar só quando tiver terminado toda essa pandemia. Especialista em inteligência emocional, essa escritora acha que se manter longe da ansiedade é uma ferramenta importante para quem sofre com os efeitos negativos nesse isolamento social. Essa crise é uma grande oportunidade. Primeiro, uma oportunidade de colocar as coisas em ordem. Muitas pessoas estavam usando o trabalho não como um meio de vida, mas como um meio de fuga. Então, como eu já não estou aguentando mais isso aqui, ir trabalhar é uma fuga. E agora você vai ter que organizar seus relacionamentos, a criação dos seus filhos, organizar as suas emoções em relação a você e aos outros. Então, primeiro, uma oportunidade essa crise. E a segunda coisa é que a crise, ela não provoca isso. A crise, ela potencializa isso, que já estava dentro de você. Realmente, tudo mudou. O jeito de trabalhar, de estudar, de dizer que ama. Mas será que esse jeito novo de se viver vai permanecer quando a pandemia acabar? Essa é a Nicole, dona de um salão de beleza. Por causa da crise, ela teve que dar adeus ao seu sonho. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei e não foi fácil.
E quando a gente disse, nossa, agora a gente vai atingir todos os nossos objetivos, nossa, foi para o fundo do poço. Tudo de novo, começar do zero. Fabiola era funcionária da Nicole. Ela me mostra o que sobrou na carteira. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não consigo manter a casa. Manter a necessidade básica de uma pessoa. Entendeu? Então tá bem delicada a situação. As lágrimas brotam quando ela pensa na filha pequena. Assim, tristeza, aí depois vem o desespero, porque você não sabe como que vai ser o amanhã. Entendeu? É complicadíssimo. E eu tenho certeza que esse não é só o meu sentimento, como de muita gente que tá aí na rua, que tá aí nas casas sem saber de onde tirar o dinheiro. E 600 reais do governo não resolve nada. E o que será do amanhã? Se as pessoas não mantiverem o equilíbrio, muitas podem desenvolver patologias no pós-coronavírus. Será um futuro de pessoas com problemas sociais, doenças psicológicas. Vai ter sim uma crise de dúvida, uma falta de fé nessa mudança ou nessa melhoria do planeta, e isso vai trazer alguns conflitos inter e intrapessoais muito sérios. Enquanto a vacina não chega, alguns problemas precisam ser resolvidos. O que será do novo normal? Na educação? Esse é um ano letivo perdido? Quais são os programas para a retomada dos empregos? Como será o atendimento nos hospitais e planos de saúde? E como ficam os relacionamentos? Como se preparar para esses novos tempos pós-pandemia? O que eu espero sobre o mundo pós-pandemia é que a gente consiga o mundo que a gente já tinha, com os problemas que a gente tinha, com os caminhos que a gente estava fazendo. Agora, especificamente, eu espero no mundo pós-pandemia no Brasil é que a gente, de alguma forma, consiga estabelecer um equilíbrio na crise política que a gente está vivendo, porque eu acho que ela também é uma epidemia. É justamente esse o assunto que vamos discutir agora, no palco do Aqui na Band, com os convidados Tiago Brunet, o empresário João Adib e o doutor Pablo Vinícius. Lacombe, Natália, é com vocês. Você que está chegando agora ao Aqui na Band, seja muito bem-vindo. Convido você a ficar com a gente, porque teremos um tema aqui hoje em discussão muito interessante, que é a questão do mundo depois da pandemia, né? Como será que ficará o mundo? Porque hoje a gente vive um momento jamais imaginado por muitas pessoas, principalmente pela geração mais jovem. Uma geração acostumada aí com a rapidez, com a tecnologia, né? As viagens estavam mais rápidas, era muito mais fácil a gente poder se deslocar. O celular, de certa forma, encurtou distâncias. Parecia que a gente podia estar com quem tivesse vontade, a qualquer momento, ali, a um clique. E quando a gente quisesse, a gente ia lá visitar ou saía. Enfim, tinha a famosa vida normal. Mas hoje, muitos não podem nem abraçar os próprios pais, com medo, né? Com medo dessa pandemia, com medo desse vírus. Aí eu queria perguntar aqui para os nossos convidados, começando por você, Tiago. Quem somos nós hoje, agora, e quem seremos nós amanhã? O nosso estado atual é o de evolução, né? A humanidade, de tempos em tempos, entra em certos processos de evolução. Então, eu vou falar de mim pessoalmente. Eu estou evoluindo como pai, eu estou evoluindo como esposa, eu estou evoluindo como cidadão. Eu estou pensando muito mais nas pessoas. Não é que eu não fazia antes, é que eu estou evoluindo, eu estou melhorando nisso. Porque o processo de isolamento é um processo muito parecido com o casulo, né? Eu estava vendo a imagem ali da borboleta. A lagarta, a única chance que ela tem de virar borboleta, a única chance é entrar no isolamento do casulo. Logo, o que você vê como algo solitário, escuro, apertado, é a oportunidade de criar asas para voar. Eu vi ali um senhor que é pintor falando, poxa, eu estou em casa sem fazer nada. Eu sei que é claro que quem não tem instrução não consegue criar o próprio futuro.
Isso já é comprovado. A pessoa não tem um conhecimento. Mas uma coisa é você ficar desempregado, outra coisa é você ficar sem fazer nada. São duas coisas diferentes. A gente, como ser humano, se a gente não for instruído, a gente vai se fazer de vítima. Vai falar, poxa, o governo não depositou meus R$600. Eu acredito que o governo tem que ajudar a quem não tem a mínima chance de conseguir sozinho, mas eu acho que o ser humano ele tem condição de se reinventar. E essa reinvenção, usando a metáfora da lagarta e da borboleta, acontece justamente no isolamento do casulo, que é o que a humanidade está passando. Agora, quem vamos ser nós daqui para frente? Nós vamos ser o fruto daquilo que estamos plantando agora. O que você está plantando agora? Por exemplo, eu estou lendo pelo menos mais 2 livros por mês do que eu li. Eu leio muito, mas eu consegui aumentar meu nível de leitura. Eu estou semeando o quê? Conhecimento. Eu consegui me preocupar mais com as pessoas que me cercam. Não estou conseguindo encontrar pessoalmente, por exemplo, eu não vejo meus pais há 4 meses. Eu sou extremamente ligado a meus pais, que devem estar me assistindo agora. Oi, mãe, seu filho está na televisão, inclusive. Há 4 meses eu não consigo ver meus pais por causa da pandemia. Meus pais têm mais de 70 anos e não podem me abraçar. Eu não posso. Isso é um absurdo, mas está me fazendo evoluir emocionalmente e valorizá-los como nunca antes. Porque às vezes minha mãe me ligava e falava assim, estou numa reunião, não vou atender não. Mas agora é questão de saúde emocional, você valorizar quem ama. Então nós estamos em um processo de evolução. Você que está em casa, use esse tempo de isolamento para evoluir. Se você ficar só assistindo notícia ruim, você vai entrar em depressão. Mas se você buscar conhecimento que liberta, você vai construir seu futuro. Pegando aí um ganchinho do que o Thiago falou, quando a gente se sente um oprimido, você vira vítima, né, de você mesmo. Né? Então, é algo muito complicado. Então, a mesma pergunta, doutor Pablo, né? Quem somos e quem seremos? Eu costumo dizer que a pandemia, o isolamento, o confinamento foi uma lupa, uma lente de aumento nas nossas vidas que a gente vinha vivendo. Então, entender o processo do ser humano é entender passado, presente e futuro. A gente tem que olhar o passado, ver como é que a gente vinha. A gente precisa entender o nosso presente e assim nós vamos projetar o futuro. Então, de fato, já vínhamos muitos doentes, a sociedade já vinha muito doente, eu costumo sempre falar isso. Somos o 2º país do mundo em transtornos de ansiedade, somos o primeiro país do mundo a consumir calmantes. Então, já vínhamos, alguma coisa já vinha errado. E aí eu concordo com o Thiago que esse momento é um momento também de colocarmos a lupa no nosso presente. E aí eu gosto de trabalhar um conceito chamado de antifragilidade. É um conceito novo na saúde mental, que na verdade é um conceito da economia, que o investidor faz quando você compra dólar na época que a economia está subindo. Isso é um comportamento antifrágil. Significa que quando a economia quebrar, eu vou ganhar. Então, um comportamento antifrágil significa crescer e ganhar ainda que na crise. E a saúde mental tem adotado esse conceito para o aparato mental das pessoas. Então, o que seria uma pessoa antifrágil hoje? Pessoas que estão preparadas para eventuais crises e fazer dela e extrair dela também um crescimento. É isso que vai determinar o nosso futuro. Como é que nós vamos nos comportar hoje? As nossas escolhas do presente. A grande pergunta que fica é quando você... Eu penso um pouco também, um pouco além disso, que é quando você está na sua casa, nas comunidades, nas favelas, e você não tem comida na sua geladeira, não tem comida no seu estoque, e você não pode sair de casa porque o isolamento é necessário. E o que fazer nesse sentido? Como se reinventar quando você está no fundo do poço? Eu sei que deve existir algumas soluções, né? E daí eu queria a visão do João Adib. Quem é João Adib hoje e quem será João Adib no futuro? Muito bem colocado pelos dois sobre esses passos. E eu vou falar um pouco sobre o negócio. Como é que nós se inventamos no nosso negócio e como é que a gente está pensando pós a pandemia no nosso negócio. Exemplo, a galera falou do novo normal, né? O que vai ser o novo normal dentro do meu negócio, que é o setor farmacêutico? Eu acho que a palavra prevenção. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem o que é prevenção, essa pandemia vai trazer esse novo normal para frente. Exemplo que durante a inclusão, o isolamento, as vendas de produtos farmacêuticos diminuíram. Por quê? As pessoas se cuidaram. Elas não tiveram o transtorno de transmitir entre as pessoas e com isso teve isolamento, caiu a venda. Ao mesmo tempo, abriu oportunidade para o nosso setor, que é como eu tenho que me preparar para eu ser imune, para eu não ficar com a baixa imunidade. E isso você vai se reinventando. A outra coisa que aconteceu, e muito rápido, o Brasil não era um país preparado para home office. Não era. Opa. Todo mundo aqui teve dificuldade em todos os setores de trabalhar com home office. E a partir do momento que você virou
ali já tem oportunidade. Porque quanto custa o tempo do deslocamento? Quanto tempo custa e as estruturas para você reunir uma turma de pessoas dentro de uma sala? Isso tudo essa tecnologia trouxe. Se você perguntar, vai voltar? Eu acredito que volta ao normal. Ao normal. Mas ao normal que era antes. Que é o normal que era antes. Mas eu acho que vão ter muitas empresas que vão se adaptar a esse novo normal e aí elas vão sair na frente. Porque isso trouxe muita velocidade. É porque eu não gosto dessa expressão novo normal. Eu também não gosto. As pessoas, a maior parte das pessoas que se apropriaram desse termo novo normal, elas acabam defendendo muito o Estado. Eu entendo que a presença do Estado no momento de crise ela é muito importante. Na sua área, por exemplo, que é uma área que tem 1000 regulações, portarias, muita burocracia, a indústria farmacêutica tem realmente ali uma fiscalização pesada do Estado. Você teme, João, de alguma maneira que a presença do Estado, não só nos seus negócios, mas na vida das pessoas de um modo geral, ela fique muito pesada, mais do que já é? Eu acho que a fiscalização daqui para frente vai ser muito mais rigorosa, principalmente por causa do distanciamento. Pelo menos eu sinto isso. E aí cabe a você estar se preparado para isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora nessa fase é realmente olhar, se preparar e avançar. E quem avançar primeiro vai ganhar. Porque acho que isso vai chegar muito rápido. Bom, a gente tem pergunta dos espectadores do Aqui na Band. Lembrando que você de casa pode participar com a gente através do Twitter, Instagram e Facebook. Só lembre de usar no Twitter a hashtag Aqui na Band para a gente poder identificar ali seu comentário, a sua pergunta. E também pode participar, é claro, por telefone e por WhatsApp. Tudo fica aqui, ó, na nossa tela para você anotar. Então, já tem pergunta aqui no nosso telão, vamos lá, é do Lucas Avelino, ele que enviou via Instagram. O Lucas pergunta o seguinte: o foco no monitoramento de doenças e os cuidados devem ser mais rígidos para evitar uma outra pandemia? João, vou pedir para você responder para a gente daqui a pouquinho, porque antes o Lacombe tem um recado para você que quer cuidar da nutrição e da saúde da sua família. Lacombe? Tem, Lacombe, traz logo aqui. Eu quero o meu de baunilha. Tem baunilha ou morango? Baunilha tem os hoje não veio preferidos. cappuccino. Já tem os preferidos, baunilha e morango. Baunilha ou morango? Baunilha, Opa. baunilha. Ontem eu tomei de morango, então hoje eu quero não de provei o baunilha. chocolate ainda, Lacombe. No café da manhã aqui, ó. Obrigado. Vou deixar aqui pro pessoal, quem quiser. Obrigado. Obrigado. Pronto. Bom, tem pergunta Beleza. Vamos ver. do nosso espectador aqui no telão. Vamos lá, que enviou via Instagram o Lucas. A pergunta é a seguinte: o foco no monitoramento de doenças e os cuidados devem ser mais rígidos para evitar uma outra pandemia? Daqui a pouquinho o João Adib responde para a gente, porque aqui na Band faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. É rapidinho, então não sai daí. O Aqui na Band está de volta, agradecendo sua audiência em todo o Brasil e agradecendo também sua audiência pelo YouTube. Agora você pode acompanhar o nosso programa em tempo real aí pela internet. E hoje nós estamos discutindo como será a vida após a pandemia. E já tem pergunta dos espectadores aí do Aqui na Band na nossa tela. Antes do intervalo ficou a pergunta do Lucas Avelino. Então é o seguinte, Adib, vou pedir para você responder para a gente, que é: o foco no monitoramento de doenças e os cuidados devem ser mais rígidos para evitar uma outra pandemia? Muito bom, Lucas. Vou ser rápido e ligeiro. Prevenir é o melhor remédio. Eu acho que é o que vai deixar como aprendizado essa pandemia para a gente. Fora isso tudo, uma alimentação balanceada, um controle rígido de imunidade. Eu acho que tudo isso, acho que o ser humano vai aprender a manter isso melhor. Maravilha, temos mais uma pergunta aqui de nosso telespectador, feita pelo Facebook, Paulo Reis. O que sociólogos e especialistas dizem sobre o futuro da nossa sociedade no mundo pós-pandemia? Paulo Reis fez essa pergunta. Pablo, vamos bem lá. ampla. Muito boa, hein? Eu Muitas acho que horas pra responder. a pessoa que tiver essa resposta aí vale $1 milhão de dólares. É a questão da futurologia? A futurologia é uma tentativa da gente desenhar caminhos possíveis para o futuro. Não é bola de cristal, não é nada disso não. Tem muita gente que realmente se dedica
a isso daí. Até esses dias eu estava vendo uma live de um futurólogo e achei até interessante algumas coisas lá. Mas, enfim, o futuro ele vai depender dessas nossas escolhas do presente. E para essa resposta eu falo depende. Depende porque se ninguém fizer nada, se ninguém mudar os seus conceitos, os seus princípios, os seus valores, aquilo que tem que ser tirado, aquilo que tem que ser colocado, o mundo vai continuar na mesmice, como o Pondé falou, ou até pior, né, com seus transtornos emocionais. Mas se nós, nesse momento, fizermos uma análise de como vínhamos, o que eu preciso mudar, o que eu preciso tirar que estava em excesso, o que eu preciso colocar que estava em falta, o que eu preciso treinar, o que eu preciso melhorar, o mundo vai ser melhor. Aí o mundo pandemia vai ser melhor, como diz o Karnal. Então, nem entre os filósofos há um consenso. O Pondé falou que vai continuar a mesma coisa e o Karnal falou que vai melhorar. Por quê? Porque, na verdade, depende do que nós vamos fazer enquanto indivíduos e isso reverberar na sociedade. Então depende muito. Em cima do que o João Aldib falou, né, na resposta dele anterior a essa, eu acho que as pessoas vão se preocupar mais em manter a saúde realmente, né? Isso. Porque a gente viu como é importante ter uma imunidade alta e talvez aí fabrique remédios aí para emagrecimento, porque as pessoas obesas sofreram muito, estão sofrendo muito mais do que as outras. A gente fez um programa sobre isso aqui, né? Então é muito importante você entender que o excesso de peso é muito perigoso, que a gente tem que ter a imunidade alta. E por isso que você manter uma vida saudável, eu acho que essa é a grande palavra, né? Eu acho que se alimentar bem, dormir bem, se higienizar bem. Tomara que as pessoas realmente se conscientizem disso, né? João, eu, acho que Thiago também, Pablo não sei, mas Dalton, Natália, todo mundo pratica esporte, gosta de se mexer, mas a maior parte da população mundial, e no Brasil isso é muito latente, ela não gosta de fazer exercício, não gosta de se exercitar. As academias, elas funcionam com uma capacidade bem abaixo do que poderiam absorver, né? Tomara que as pessoas se conscientizem. E a saúde mental, ela começa na física. A saúde mental, ela não é uma coisa que é só da mente. É só a gente cuidar dos aspectos mentais, das emoções. Se você não come bem, você não vai ter saúde mental. A sua saúde mental começa no intestino. A sua saúde mental tem tudo a ver com o seu sedentarismo, a sua atividade física. Então, eu tenho um corpo teórico, eu tenho um livro que eu escrevo só sobre como a saúde mental pode vir da saúde física. Como a relação do que você faz para o seu físico interfere diretamente na sua saúde mental. O sono. Se você não dorme bem, você não vai ter saúde mental. Então, o cuidado com a saúde física, ela é um precursor, é a primeira etapa para a gente viver uma plenitude de saúde mental. Desculpa, João, trazendo uma experiência própria e sem ir tão fundo assim, porque eu não sou um estudioso também do cérebro em geral, eu me sinto muito melhor e grande parte das minhas decisões mais difíceis, elas se dão no momento que eu estou me exercitando, quando eu estou correndo. Sem som no ouvido. Esse momento parece que meu cérebro, eu não sei, ó o sentido, oxigena mais e eu tomo as decisões de forma clara e tranquila no momento que eu estou me exercitando. Atividade física é inteligência pura. Em cima do que o Lacombe falou também, eu acho que tem uma palavra fundamental também, que é a estética, né? Como levanta a tua autoestima. Verdade. Comer bem, se exercitar e dormir bem. As pessoas vão cuidar sair bem, cortar o cabelo, a mulher ficar bonita, passar um batom, aumenta a autoestima nesse momento de pandemia que você está recluso, né? Por que você não tem que se arrumar? João, você investe muito em esporte, patrocina, né, equipes, seleção. Que esporte você pratica, por exemplo? Eu, musculação e corrida, eu adoro. Para mim, eu não vivo sem isso. Na verdade, eu não funciono. Como eu tenho uma academia em casa, então não tive a exclusão de não poder participar de uma academia. Mas, na minha opinião, isso é fundamental. Sua esposa também, a Cíntia, tem todo esse cuidado, Exatamente. Né? Tanto ela como minha família toda. Minha família toda hoje é uma família que ela adora esse lifestyle da saúde, da pegada. É um hábito. Se você transforma esse hábito para dentro da tua casa, você multiplica isso para os seus filhos e assim você vai vendo. Porque a pessoa olha para você e fala, eu tenho 48 anos, tenho 5 filhos. Então, quer dizer, eu quero ser saudável, eu quero que os meus filhos sejam saudáveis e a casa se balanceie em cima de um meio social para isso, que é realmente você estar bem. Bom, a gente tem mais perguntas, então, dos espectadores do Aqui na Band no nosso telão, agora via WhatsApp, feita pela Odete Maia. Quais as principais lições que devemos tirar disso tudo? Acho que muita gente está se perguntando isso. Daqui a pouquinho vou pedir para o Thiago Brunet responder para a gente. Ficou a pergunta da Odete Maia.
via WhatsApp, que é a seguinte: quais as principais lições que devemos tirar disso tudo? Odete, acho que não só você está se perguntando isso, né? Muita gente também se pergunta. Então, daqui a pouquinho o Thiago Brunet responde pra gente. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, rápido mesmo, um pouquinho mais de um minuto, pode contar aí no seu relógio. E o Aqui na Band volta já já. O Aqui na Band está de volta hoje discutindo como será o mundo depois dessa pandemia. E você de casa pode mandar suas perguntas, seus comentários pelas nossas redes sociais. Tem enquete também no Twitter, Instagram e Facebook. Então, entre lá, vote. E agora a gente vai responder a pergunta da Odete Maia, que ficou aí antes do nosso intervalo. Então, Thiago, vou pedir para você responder para a gente, por favor, quais as principais lições que devemos tirar disso tudo? Olha, dentro da minha área, o que eu percebo que as pessoas estão mais aprendendo é o poder da empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Porque teve uma hora que o Dalton estava falando e falou assim, a gente tem que lembrar dos mais pobres, que estão dentro das comunidades carentes e tal. Aí a gente para pensar que o nosso problema é, puxa, eu não consigo ir no escritório, o restaurante está fechado, não vou conseguir jantar hoje. Mas tem gente que está passando por situações extremas. E aqui eu faço um adendo, que é o seguinte: muitas vezes, até com razão, a mídia bateu, por exemplo, nas igrejas. Mas a gente tem que lembrar que nesse tempo, coisas que o governo não está fazendo, as igrejas estão fazendo. Estou entrando lá todo dia com toneladas de cesta básica, oferecendo suporte emocional, espiritual e cesta básica para a população em geral ali que está precisando, tá? Então é bom a gente também destacar essa parte. Mas a empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro, é algo que eu acredito que a gente está aprendendo, que a gente está percebendo a importância disso. Assim, ele tem essa limitação emocional, eu não tenho, então eu vou ter paciência com ele. Porque geralmente a gente já grita, pô, não era possível. Não, mas ele não tem a paciência que eu tenho. Ah, mas eu tenho condições de comprar isso, mas ele não tem, então hoje eu não compro pelo menos na frente dele. A gente está aprendendo um pouco sobre empatia. E o que Jesus nos ensinou foi muito além de empatia, foi a compaixão, que é a evolução da empatia. Que a compaixão é o poder de você sentir o que o outro está sentindo. Então, eu acho que a sociedade em geral ela vai crescer em compaixão. Nós vamos nos tornar muito mais empreendedores, vamos focar muito mais no trabalho. O João estava falando, a gente vai sair um pouco do home office. Muita gente está falando, as empresas vão botar em home office. Só quem quiser economizar. Eu acho que o pessoal vai ficar meio traumatizado de ficar em casa e vai querer trabalhar com mais força, porém mais compassivos, mais empáticos, ou seja, se colocando mais no lugar do outro. E coisas como o que já está acontecendo, a questão do George Floyd que a gente falou no início, é o quê? Fala assim, não, eu não quero que um policial bote o joelho no meu pescoço e me mate sufocado, isso tem que parar. Aí você vai para a rua protestar. Enquanto está pacífico, ótimo. Ou seja, é a manifestação da empatia. Passou da parte pacífica, aí já são pessoas que estão doentes emocionalmente ou que têm algum envolvimento financeiro. A gente sabe que tem grupos que financiam isso, para a pessoa, no meio de uma manifestação, botar para fora um terror. Antes da gente começar a entrar mais em dicas, né, de como é que as pessoas podem encaminhar daqui para frente, porque as dificuldades vão ser maiores realmente, a Odete perguntou sobre lições. Eu disse que eu não gosto dessa expressão, novo normal, eu não gosto dessa expressão. Não, Lacombe, até eu não gosto, desculpa só falar aqui, porque eu acho que o que é normal para mim pode não ser normal para você. Então, eu acho que não existe um normal para o mundo todo. Isso não existe, né? O nosso mundo é gigantesco, as pessoas são únicas. Então, né, é que a gente fala o novo normal, porque isso está sendo usado aí. Como será o novo mundo? Será realmente que teremos um novo mundo? Fica quando a gente olha as pessoas que usam essas expressões, têm ideias um pouco antiquadas e que não deram certo em lugar nenhum do mundo. Mas, assim, pegando o gancho da Odete, que fala sobre lições, né? Tem muita gente que fala também, eu odeio isso, a gente precisava dessa pandemia, porque como se fosse um pecado que a gente cometeu a ser pago, né? Alguma coisa que a gente precisava ter isso para melhorar. Eu discordo, não sei qual é a sua opinião. Eu acredito que de tempo em tempo, Deus dá uma oportunidade da humanidade evoluir. Então, o que nós estamos passando, primeiro uma briga... como punição, algum erro que a humanidade tenha cometido? Não. A gente não pode partir de um ponto que um Deus que é amoroso, na minha crença pelo menos, é um Deus que vai te castigar, que eu não fiz nada para vir uma pandemia no mundo,
o que eu acredito que primeiro, uma abreviação de tempo. Nós iríamos viver o que estamos vivendo hoje daqui a 10 anos em termos de home office, ser um pouco mais produtivo, mais empate, se colocar no lugar do outro. Teve uma abreviação de tempo. A gente, em 3, 4 meses, pegou o que pegaria em 10 anos. Pronto. Isso é uma evolução em curto tempo. Agora, eu acredito sim que é uma oportunidade. Eu não acredito em castigo, eu acredito em oportunidade de crescimento. Por exemplo, quantos milhões de judeus morreram no Holocausto? Uma tragédia, 6 milhões de judeus. Mas você não pode negar que foi uma oportunidade para a declaração do Estado de Israel. A declaração do Estado, a ONU autorizou, a votação aconteceu depois do Holocausto. Então, assim, foi uma tragédia. Nenhum judeu foi culpado disso. Deus não ordenou a morte de 6 milhões de judeus, mas virou uma oportunidade. Eu acredito que toda limitação vira uma oportunidade. Bom, diga, João. Eu tenho aproveitando dessa fase, acho que como a gente se reinventa, eu queria até contar um processo que aconteceu dentro da empresa que foi muito legal. Quando aconteceu esse distanciamento, porque igual você falou, acho que as pessoas elas saem, mas elas têm a necessidade de estar perto. A gente começou a ter um canal nosso fechado da empresa, só para funcionários que fazem parte do nosso grupo, aonde ele com a gente todo dia, a partir das 6h15 da manhã, nós temos uma live com os funcionários. Assiste quem quer, tá lá, Comp? Assiste quem quer. Que é onde a gente começa a mostrar os nossos valores e começamos a enganjar desde um chão de fábrica a um diretor, que a gente fala dentro da nossa companhia que são os 3 P's, que é o pertencimento, o propósito e a prosperidade. A gente bate muito nisso. Em cima disso, você falou qual foi o ensinamento que isso vai deixar para nós. Nós lançamos muito produto. E muito produto você tem que ter o quê? Treinamento, mostrar as ferramentas, o porquê disso, o porquê daquilo. Nós inauguramos uma TV nossa, onde toda segunda-feira nós fazemos lançamento de produto para você que trabalha comigo dentro da tua casa. Com isso eu levo o pertencimento da tua família no meu negócio. O teu filho começa a entender o que o pai dele faz na empresa que ele trabalha. Isso deu um movimento de união para a gente, que foi sensacional e muito rápido. Coisas que nós teríamos que ter deslocamento, trazer a pessoa, aquela angústia do cara viajar, pegar um avião. Hoje não, a família faz parte daquele produto. Entendeu como a gente vai se moldando? Então tem muita coisa que a gente se evoluiu muito rápido. E isso eu acho que vai ficar. Isso é bom, isso é positivo. Viu? Vamos a mais uma pergunta, então, no nosso telão. Perguntas dos espectadores do Aqui na Band. Leandra Filho, pelo WhatsApp do programa. E ela pergunta o seguinte: as pessoas vão mesmo começar a dar mais valor às pequenas coisas ou isso é uma grande ilusão? Antes de trazer, então, essa pergunta aqui para a nossa conversa, um recado da Natália para você ficar com saúde e ganhar, né, como bônus a beleza, né, Natália? E ficou no telão uma pergunta da Leandra Filho para a nossa conversa aqui. As pessoas vão mesmo começar a dar mais valor às pequenas coisas ou isso é uma grande ilusão? Pablo. Leandro, antes eu queria falar um pouco a respeito da questão do novo normal. Novo normal. Porque psiquiatra para falar normal já é uma coisa... Então eu adoro esse novo normal, eu acho uma coisa interessante para a gente. Porque normal, dependendo do conceito que você adota, ou quantitativo, é só porque a maioria é normal. A frequência então, não determina a normalidade, né? Ou é uma coisa qualitativa. Então, assim, o conceito de normalidade tem vários aspectos. O mais adotado é o quantitativo. E nesse aspecto eu prefiro ser sempre anormal. Porque o fenômeno da boiada, aquilo que todo mundo vive, então como eu tenho uma capacidade de crítica, de julgar, de analisar, muitas vezes eu estou fora da maioria. E aí a gente que entende a questão da normalidade ou da anormalidade. Então seja o novo normal, o novo anormal. E o importante é que, eu acho que muito mais do que evoluir, eu gosto de um conceito que é revolucionar. Porque a revolução é a mudança de paradigma, é a mudança total de hábito, é a mudança total de princípios e valores. A evolução melhora o que já vinha. Revolucionar significa pensar diferente, agir diferente, ser uma outra pessoa. E esse momento nós temos a grande oportunidade do indivíduo, lá na sua crise, onde ele talvez não tenha nem a comida para ele comer naquele momento. Ele precisa passar por isso. Ele precisa achar esse outro ser que vai determinar o futuro dele. Então, as grandes crises do mundo, os grandes traumas que o mundo passou, foi momentos de revolução.
E a revolução individual, pessoal, ela é muito importante nesse momento. Doutor Pablo, o meu único medo é a pessoa reconhecer algo dentro dele que ele nunca imaginou ter, que é a ira, que é a violência. Dá medo. O medo, né? Eu acho que tudo isso, se você trouxer para uma sociedade com muitas pessoas tendo o mesmo sentimento, pode causar aí uma grande revolução social. E essa revolução social pode trazer essas manifestações pacíficas, manifestações aí que a gente vê com agressões e violência que ninguém quer, né? Esse é meu único medo, da pessoa descobrir esse lado violento dentro dela. Ela vai descobrir esse lado, mas no processo de revolução, de amadurecimento pessoal, ela usa mais a razão. A revolução vem pelo uso da mente, da razão, da capacidade de você determinar os seus próprios instintos. É isso que o novo normal precisa ter. A gente precisa instaurar um novo mundo, um novo normal, onde a gente tem uma capacidade maior de gerenciar as nossas próprias emoções. Nós somos reféns de nós mesmos. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós vivemos à base do império das emoções. Se eu estou com raiva, eu sou agressivo. Se eu estou sentindo amor, eu amo. Então, na verdade, eu espero que o novo normal, que o novo momento, a gente desenvolva mais uma capacidade de pensar, de refletir, de analisar, de se autodeterminar, de controlar melhor essas emoções. Eu espero isso. Bom, a gente vai responder então a pergunta da Leandra, né, que estava ali no nosso... Não é essa que está no telão, a anterior, a Leandra, que a gente acabou não respondendo. Ela perguntava se as pessoas vão dar mais importância às pequenas coisas. Daqui a pouquinho, o Dr. Pablo, o Thiago, o João vão poder falar um pouquinho sobre isso. Antes, um recado da Natália para você que está aí acompanhando aqui na Band. Respondendo ainda a pergunta da Leandra Filho, né, ela pergunta se as pessoas vão mesmo começar a dar mais valor às pequenas coisas ou isso é uma grande ilusão. Então vamos lá, do Pablo até o João. Leandra, em um primeiro momento eu acho que sim. A tendência, depois de grandes sofrimentos e dores da humanidade, a tendência é a gente ter um comportamento minimalista, né? As crises mostraram isso pra gente, mas assim como o Thiago estava conversando aqui com a gente, a tendência é que logo em seguida volte tudo ao normal antigo, digamos assim, ao normal. Mas a tendência é sim, num primeiro momento, a sociedade ficar um pouco minimalista, fazendo uma poupança maior, cuidando mais da saúde, gastando menos, se cuidando mais. Eu não sei como vai ser a próxima crise, mas à medida que a segurança vai voltando, aí a gente vai tendendo a esse comportamento menos minimalista e eu acho então que isso vai ficar mais ou menos do mesmo jeito que era depois de um tempo. Ao velho normal, Thiago. Ao velho normal. Novo conceito é o velho normal. Eu acredito o seguinte, que o ser humano em si tem memória muito fraca, né? A prova disso é que a gente consegue reeleger político que deu problema a vida toda. A gente tem uma memória fraca. E se daqui a um ano tudo estiver totalmente bem, as pessoas dificilmente vão lembrar do que estão passando agora. Porém, acredito sim que vai ter evolução nessa preparação para o futuro. A humanidade está descobrindo o quão frágil é. Poxa, eu não tinha um dinheirinho guardado. Poxa, eu não tinha uma saúde estável, não tinha imunidade. Então, eu acho que pequenas coisas, sim, vão evoluir, tipo economia financeira, um cuidado maior com a saúde, mas, o geral, vai voltar ao que a gente chama de normal. Porém, eu acredito que a maior revolução vai acontecer na tecnologia e no business, no empresarial. Os empresários estão revolucionando, já entenderam que mudou tudo. Muita gente está mandando diretores e gerentes embora porque descobriu que dá para fazer online sem certos gestores. Então, a maior revolução vai acontecer no financeiro e no business. Na liderança, né? João. Então, em relação à máscara, que eu acho que é uma polêmica grande que todo mundo fala, como é que vai ser essa máscara daí para frente? Eu acho que vai trazer um pouco, sim, de um legado daquilo, principalmente das pessoas que estarem com alguma doença naquele momento, de usar a máscara. Pô, eu tô gripado, que custa botar máscara para eu sair para trabalhar? A higienização vai fazer parte do nosso dia a dia. E quando a gente fala muito sobre o Brasil, não vamos discutir saneamento. Porque metade do Brasil não tem saneamento. Não vamos discutir saneamento, mas vamos discutir a higienização do brasileiro. O brasileiro é o povo limpo. O povo que toma banho. Independente da classe social da pessoa, você chega na casa do cara, o banheiro tá limpo, o copo tá brilhando, o pano de prato tá limpinho. Eu acho que se a gente conseguir pegar essa prevenção
com essa higienização que a gente já tem dentro de casa, eu acho que isso vai ser um legado legal que o brasileiro tem que apoiar. João, a gente estava conversando antes aqui do programa começar, né? Falando do crescimento de alguns setores aí da indústria, do comércio, porque muitas pessoas perderam o emprego nesta crise e estão querendo novas oportunidades. E você mencionou o crescimento das farmácias de bairro, que ficaram um tempo aí esquecidas, né? Por conta das grandes redes e que agora voltaram com tudo. Você pode falar um pouquinho mais para a gente desse setor, assim como o setor também de alimentos, né? Os supermercados contratando gente nessa crise, porque pode ser uma esperança aí e uma boa dica até para quem está em casa precisando de emprego. Então, o que aconteceu? Acho que os grandes centros onde a gente teve, principalmente o movimento da quarentena, o volume de pessoas andando, circulando dentro desses negócios, acabou esse comércio indo para o comércio dos bairros. E qual é a diferença de um comércio para o outro? Normalmente o comércio de bairro é aquele cara pessoal, aquele cara que consegue fazer um atendimento diferenciado. E eles surfaram essa onda. Você, por exemplo, no meu negócio, farmácias de bairro que chegou a crescer aí 150%, 200% o movimento. Nossa. Porque migrou do centro para o bairro. E com isso é um novo modelo. Principalmente, talvez, os outros atendimentos também tiveram isso. Alimentos, esses lugares que ficaram abertos, o crescimento foi violento. Então, acho que isso é uma não uma nova tendência, porque eu acho que o centro volta, mas deixou um legado que realmente aquele cara é necessário. João, você que é provavelmente um dos maiores empresários aí do ramo farmacêutico no Brasil, pensando nas pessoas que estão passando realmente por dificuldade, pessoas que estão se enxergando no fundo do poço, qual seria a dica para eles chegarem a um ponto de serem bem-sucedidos e enxergarem realmente uma luz no fim do túnel? Uma dica de você que é uma referência aí no mercado. Como muito ele falou, né? Acho que é sobre a reinvenção. Acho que a pessoa ela tem que se reinventar no momento de crise. Eu não lembro o nome do rapaz, do pintor ali, mas você fez uma frase muito legal. Ele não tem que ficar parado, ele tem que procurar se reinventar. As pessoas elas têm que acreditar que ela vai poder virar. Porque a pandemia, ela veio, mas ela vai embora. Quando ele voltar, ele volta a ser pintor ou ele vai ser outra coisa. Tudo depende do que ele quis naquele momento. Essa leitura, o aprendizado, a comunicação, a internet, você consegue sair da casinha e descobrir outros setores. E aí você se reinventa. E o brasileiro, ele tem essa energia de reinventar. Por isso que eu acho, Lacombe, que a gente vai sair muito rápido disso. Como você falou, vai deixar traumas, mas também vai ter muita gente que vai se reinventar. Acho que esse é o sucesso. Tiago, falando como coach, né, quais são as características que você acha que os trabalhadores, né, vão ter que ter ou vão ser valorizados? Por que características a partir desse momento? Bom, primeiro, todo mundo vai ter que se tornar um especialista em internet. Ah, não gosto de usar o Instagram, então não existe mais cartão de visita. Ô, João, aqui meu cartão de visita. Agora dá uma olhada no meu Instagram. Lógico. Então, assim, se suas redes sociais não estão organizadas, se você não sabe mexer na internet, comece a aprender agora. Porque uma coisa eu posso garantir que no pós-pandemia, a internet vai ser tua sócia em tudo que você fizer. Tudo que você fizer vai ser tua sócia na comunicação, na venda de produto, ou na apresentação pessoal. Então, nos relacionamentos, então você precisa investir em internet. Segunda coisa, você precisa entender qual é a necessidade do pós-pandemia. Não adianta eu tentar vender lenço numa época que ninguém está chorando. Né? Assim, qual é a necessidade pós-pandemia? Talvez não seja pintar a casa. Então, aquele pintor que apareceu no início do programa, ele pode descobrir algo que ele tem habilidade de fazer. Porque ninguém tem uma habilidade só. Ele pode não ter treinado ainda. Mas tem coisas dentro dele que ele pode descobrir e que vai saciar a necessidade das pessoas. Porque a indústria do João cresce, porque as pessoas precisam desse produto. Porque as pessoas compram meus livros, porque as pessoas precisam do que eu escrevo. Porque as pessoas estão te assistindo agora, Lacombe, porque elas precisam da informação que você dá. Você não vai ter sucesso pós-pandemia se não oferecer o que as pessoas precisam e não o que você quer. Principalmente num país pobre, que a gente tem que entender que o nosso país é pobre. Um dos nossos propósitos, em cima do que você falou, é a acessibilidade. O meu medicamento, o meu genérico, ele não tem classe social. Ele é um produto de acessibilidade. Então a gente tem que trabalhar em massa. Então é isso que a gente vai falando. Mas esse negócio do digital é sensacional. Essencial. Se o cara não virar digital, ele tá desconectado no mundo. Eu tinha muita resistência, mas estou vencendo. Virou influenciador digital. Vamos a mais uma pergunta no nosso telão dos espectadores do Aqui na Band, que chegou pelo Twitter, Valéria Chaves. Alguns estudiosos falam que os alunos estão vivendo um momento de apagão na educação.
como esse período poderá ser revisto daqui para frente e emocionalmente como esses alunos estão sendo afetados. Olha, é uma pergunta, né, que gera aqui uma boa discussão, mas antes da nossa conversa sobre isso, sobre a colocação da Valéria Chaves, um recado da Natália para você que acompanha aqui na Band. Colocação, a pergunta da Valéria Chaves é muito boa, né? Fala de educação, né? Como é que esse período poderá ser revisto, como é que emocionalmente os alunos vão ser afetados. Quem quer começar? Tiago, Pablo? Eu acho que essa questão da evolução e da revolução serve muito bem para a área também da educação. Eu acho que precisamos também ter novos paradigmas, novos conceitos em relação à educação. A gente replica um modelo que foi muito útil há 50, 40 anos atrás. As novas gerações são diferentes, elas estão mais ligadas à tecnologia, elas estão mais hiperativas. 50 minutos numa sala de aula é um absurdo hoje para um adolescente, ele não consegue ficar. Então, assim, a questão é que a gente está replicando um modelo que já não está mais batendo com a personalidade da nossa juventude, dos nossos meninos e até a gente mesmo. Quando foi a última vez que a gente consegue ficar 50 minutos ouvindo uma aula sem parar? Porque está tudo muito dinâmico. Então, eu acho que esse momento é importante para a gente realmente quebrar esse modelo e começar a estabelecer outros. E aí eu acho que nós vamos ter que trazer para a escola muito mais do que conteúdo. Nós vamos ter que formar pessoas para ser líderes. Nós vamos ter que formar pessoas para lidar com as suas emoções. Não tem uma disciplina de gerenciamento de emoção. Nem no ensino fundamental, nem no médio, nem na universidade. A gente não forma, a gente não sai da escola sabendo viver. Então, na verdade, a escola vai ter que incorporar esses conceitos também, né? Inteligência financeira, inteligência organizacional. E aí, falando do novo mundo, do novo normal, das características, eu considero duas grandes características das pessoas que vão ter sucesso no pós-pandemia. Uma é a criatividade. As pessoas vão ter que ser criativas. O mundo vai exigir pessoas criativas. Já vinha sendo exigido. E agora mais do que nunca. E um outro conceito tão importante quanto, ou até mais importante, que são pessoas flexíveis. A imprevisibilidade vai ser o normal. Nós temos uma coisa hoje que provavelmente não vai ter amanhã. O mundo vai mudar sempre cada vez mais rápido. As pessoas rígidas, os ansiosos, aqueles que não sabem lidar com a frustração e com a mudança vão sofrer muito. Porque a imprevisibilidade vai ser a regra. Tudo vai estar mudando o tempo inteiro. Então as pessoas de sucesso vão ser as pessoas que sabem lidar com isso. Então os criativos e os flexíveis, os tolerantes, eles vão se destacar nesse novo normal. Tiago. Olha, eu acredito que o que está sendo afetado durante essa pandemia é a educação curricular, formal, né, acadêmica. Mas, por outro lado, pela primeira vez, nossos jovens e adolescentes estão tendo a oportunidade, não estou dizendo que eles estão fazendo, mas a oportunidade está aí deles estudarem matérias como a gestão emocional. Dr. Augusto Cury, que foi meu orientador de tese no mestrado, desde 5, 10 anos atrás, ele já defende a entrada de gestão das emoções na grade curricular das escolas. As pessoas estão estudando, jovens estão estudando mais sobre inteligência financeira, né? Aprendendo um pouco sobre Bolsa de Valores. O canal do YouTube que mais cresce hoje no mundo, que é de um brasileiro, é de inteligência financeira, do Thiago Nigro. Então, assim, as pessoas estão muito interessadas em matérias extracurriculares que fazem mais diferença no dia a dia. Você pode até entender a tabela periódica. Não vou atacar você estudar física e química, mas há de se convir que estudar emoções e finanças tem mais impacto no teu dia a dia do que matérias curriculares. Então, o que está sendo afetado, na pergunta aí da nossa... a Valéria. Da nossa colega aí que mandou. Valéria Chaves. O que está sendo afetado é o currículo. O currículo tá sendo afetado, tradicional até que a gente tem hoje. O currículo tradicional, é o formal, é o acadêmico que está sendo afetado. A nossa geração não sabe, a minha pelo menos, assim, até os 40 anos, ainda não sabe estudar online, mas os nossos filhos fiquem tranquilos que vai ser uma dificuldade de ir para a sala de aula, tá? Quem não experimentou a sala de aula, quem foi criado com o iPad na mão, que é o caso dos meus 4 filhos, a sala de aula é problemática, assistir online é muito bom. Pra gente que frequentou a sala de aula, a gente não consegue ver uma aula online. A média de filhos aqui do Thiago é 4, 5, 4,5 para cada um. 4 e 5. Olha, tá grande a pandemia tá deixando... Você com 5 filhos, né? Como você vê aí essa questão da educação? Você sentiu, seus filhos aí relataram alguma diferença para você, alguma dificuldade? Vou falar do meu filho de 5 anos, João Pedro. Está numa escola bilíngue. Tá, agora, esse ano era o ano fundamental para ele da alfabetização dele. A escola dele em São Paulo foi a primeira que parou.
Parou na primeira semana de março. Então, quer dizer, uma criança de 5 anos sendo alfabetizada numa nova língua, olha o desafio. De repente, o menino vem para casa. O iPad para ele, essas ferramentas são na hora do lazer dele, ou ele jogar ou assistir um filme. E ele vê uma aula presencial do professor do outro lado, conectando com outro amigo, foi uma reinvenção. Então, a minha esposa Cíntia, ela teve que entrar nessa educação dele durante a quarentena, que é o que está sendo o momento deles. Aquela hora, 1h30 do dia dele, focado a ele não perder esse time. Mas, se você perguntar, é produtivo para ele? É produtivo, mas é muito cansativo para quem está no dia a dia da casa. Porque muda a rotina. Então, para uma criança pequena, é um sentimento. Já para um adolescente, minha filha Bruna está no 3º colegial. Ela já falou para mim. Falou, pai, estou adorando. Estou gostando, eu gostei, eu estou conectada. Então, você vai ouvindo, né? O outro que está na faculdade, pelo amor de Deus, não quero ir nunca mais para aula. Prefiro ficar aqui também. O outro que gosta da faculdade porque tem muito trabalho. Não dá para trabalhar pelo iPad. Meus filhos, os dois trancaram, faz desenho industrial, que é um curso prático, né? Então, online realmente fica complicado. Não tem jeito. Então, imagina uma medicina. O que vai fazer? Não tem como. Bom, o João vai poder comentar essa reportagem que a gente vai exibir agora, porque quarentena não é vacina. Então, 2.000 brasileiros que são profissionais da saúde serão selecionados para participar dos testes da vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, né? Desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os experimentos vão ser feitos no Rio e em São Paulo. Os cientistas britânicos começaram com os testes em humanos em abril. Desde então, mais de 10.000 pessoas receberam a dose da vacina produzida com apoio da farmacêutica AstraZeneca. Se os experimentos forem bem-sucedidos, a vacina para a Covid-19 pode ser produzida em larga escala já em setembro. O Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar os testes para comprovar a eficácia da vacina, a chamada fase 3 do experimento. Reino Unido e Brasil vão trabalhar juntos na fase de testes de uma vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford. 2.000 voluntários brasileiros que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus vão receber a dose. O procedimento foi aprovado pela Anvisa e conta com o apoio do Ministério da Saúde. Segundo a doutora Lili In, que coordena os testes da Universidade Federal de São Paulo, o Brasil foi escolhido por 2 motivos principais: a tradição do país em campanhas de vacinação e a disparada de casos da Covid-19. Nós temos uma população grande e nós temos, principalmente, a circulação do vírus no Brasil muito presente. Neste momento, numa curva ascendente. Então, é um local onde a gente pode realmente conduzir um estudo de fase 3 para ver se a vacina protege contra a infecção. Olha, daqui a pouquinho o João Adib, que é um grande empresário da indústria farmacêutica, vai falar um pouquinho para a gente sobre vacina, né? Antes disso, a gente tem um recado da Natália para você que acompanha o programa. Natália. Enquanto a Natália volta para cá, o João Adib vai comentar um pouquinho, né? O desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Está otimista? Tô. Eu acho que a gente, como ela falou, a gente tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. O mundo acelerou esse movimento, porque a gente muito se fala e a gente muito se comenta da seguinte maneira: o que é a vacina? Vacina você vai tomar e você vai voltar a fazer aquilo que você fazia? É a primeira reflexão. Segundo é o tratamento, que a gente está discutindo, certo? Hidroxicloroquina, azitromicina, quer dizer, soluções de tratamento temos. Quantas pessoas já não foram curadas? Seu amigo que me fiquei impressionado ontem, ele deu positivo o resultado dele, começou com hidroxicloroquina, azitromicina, sulfato de zinco, em 4 dias ele negativou, ele não tinha mais sintomas e o teste deu negativo. Então vamos lá. E a segunda é a prevenção. Então a gente tem a prevenção, eu tenho imunidade alta, eu não vou ficar gripado, eu não vou pegar nada, eu tenho uma vida normal. A segunda, eu fui contaminado, qual é o tratamento? Já temos, concorda? Já temos. E a terceira é a vacina. A vacina, eu acredito, pelo movimento que está tendo dentro da indústria farmacêutica, que esse ano ainda teremos a vacina. O que eu acho que quanto mais rápido o Brasil conseguir ter a vacina dele própria, mais rápido a gente consegue imunizar a população, por não depender de ninguém. É essa que a gente tem que ter a nossa união. Opinião otimista, que bom. Eu quero fazer uma pergunta aqui, João. Se você à vontade, fique à vontade, se não puder responder. Você é a favor da hidroxicloroquina? Sou a favor, até queria
esse final de semana teve um empresário que assumiu em conjunto com a equipe do Ministério da Saúde, o Carlos Wizard, um empresário que todos conhecem. Falei com ele ontem. Falou também, eu falei com ele no final de semana, o governo está preparando um kit do Covid, que logo quando você for detectado, hidroxicloroquina, azitromicina e mais um corticoide. Como alguns planos de saúde fizeram para distribuir aos clientes. Então, o Ministério já está começando a se organizar, a indústria já está começando a se movimentar, porque existe hoje um problema sério no insumo do produto. Eu, por exemplo, eu sou fabricante de azitromicina, eu não tenho azitromicina, porque a Índia está em lockdown. E o meu registro é cima do fabricante da matéria-prima indiano. Então, eu preciso fazer novos testes para poder trocar o fabricante do produto. E o Carlos conversando comigo, ele falou, João, vamos desburocratizar, vamos se unir agora, vamos dar aula para esse povo. Eu falei, tamo junto, vamos embora. Esse é o nosso... Boa. João, eu vou pedir para o nosso chefe Dalton Rangel trazer aqui nosso cafezinho e eu quero deixar uma pergunta para você enquanto o Dalton chega aqui. Tamo aqui, Por que você acha que tem tanta briga em torno da hidroxicloroquina, não só aqui no Brasil, mas também no mundo? O Dalton vai servir aqui pra gente. Aqui, esse cafezinho. Aí você Esse tá meio complicado hoje, né? já me responde, porque assim, virou uma polêmica, né? O governo diz... já liberou a portaria, aí a OMS vem contra, aí vem pesquisas a favor, pesquisas contra, e a gente fica aqui, não sabe nem quem acreditar mais. Fica um diz que me diz, né, Lacombe? Um pouco complicada essa situação da hidroxicloroquina. A OMS resolveu agora rever as pesquisas. Você é a favor? Né? Totalmente a favor. Você é a favor? João, olha, eu vou falar da minha experiência aqui, eu não sou médica, então eu prefiro não me colocar nem a favor nem contra, eu vou contar a experiência que eu tive. O meu pai faleceu por conta da Covid, ele não pôde tomar hidroxicloroquina porque ele era cardíaco, então não foi um protocolo aplicado nele, mas ele foi bem atendido, eu sei que os médicos tentaram fazer de tudo, infelizmente ele não resistiu, mas a minha irmã... A minha mãe também foram contaminadas e elas receberam azitromicina, hidroxicloroquina, enfim, um pacote de medicamentos e elas estão bem, graças a Deus, hoje. Então, eu posso dizer que nelas funcionou. E você? Eu sou a favor de tudo que dá certo. Eu sou o cara do resultado. Isso aí. Deu certo, aplica. Isso aí. E lembrando que todo resultado tem a margem de erro e de perda. Não pode falar, mas não funcionou nele. Poxa, eu sei, mas como qualquer medicamento, tá? Eu sou fabricante de medicamento como qualquer medicamento. Lembrando... Se você ler a bula, você já vê todas as reações que você pode ter em relação ao produto. Se você olhar a bula do paracetamol, de pirona, você vai ver que os efeitos colaterais A minha filha pegou coronavírus, a minha casa não pegou e ela foi curada só no paracetamol. Por quê? Porque foi uma simples gripe fraca que ela deu, monitorando e ela acabou. Bom, vamos ver o resultado da nossa enquete nas nossas redes sociais. Normalmente começa pelo Instagram, vamos ver o que vai aparecer. Isso, Instagram. Então a pergunta era, você tem planos para se reinventar depois da pandemia? Sim, venceu 52%, bem equilibrado o resultado. No Twitter agora. Caralho, o sim venceu com 53,4%, né, um resultado parecido com o do Instagram. E a margem maior foi no Facebook. Sim, 63% das pessoas disseram que tem planos para se reinventar depois da pandemia. Antes das considerações finais, Pablo tem um novo livro para mostrar, Thiago também, daqui a pouquinho tem a culinária. Mais um recado da Natália, agora para a gente ficar com a pele bem bonita, Natália. As considerações finais agora, começando pelo João Adib. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela participação, obrigado aos meus pares aí. Adorei o bate-papo. E vamos levar uma motivação extra para o nosso Brasil, né, Lacombe? Tem que ser, né? Qual é o nosso problema? É crise política, crise financeira ou pandemia? Um pouco de cada um e vamos cuidar de um outro programa, hein? Exatamente, mas enfim, bora acelerar esse Brasil aí e sair mais rápido. Obrigado. Thiago. Quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Deus abençoe sua casa, você que está assistindo a gente. Quero dizer também sobre nosso livro Descubra o Seu Destino, que vai te ajudar nesse momento. Descubra o Seu Destino é um livro que fala sobre esse momento. E a gente está todo dia nas redes sociais, Instagram, mostra de novo YouTube, a capa aí, te a gente nem ajudando. viu a capa, Aqui, você levantou tão rápido. Desculpa. Aí, ó. Todos os dias a gente está nas redes sociais, Instagram, YouTube, te ajudando a vencer essa etapa. Obrigado. Nós que agradecemos. Pablo. Eu agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui. E queria deixar um recado para você, que o seu pior inimigo nesse momento é o medo. Sugiro que você, metade do dia, pense no presente, e a outra metade do dia você planeje o seu futuro, você planeje a sua reinvenção. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso te dar. Queria falar desse livro aqui também, é um livro sobre depressão.
e eu resolvi fazer o meu papel social nesse momento. Eu estou dando esse livro para vocês, eu disponibilizei ele em e-book, ele está lá no meu Instagram, Dr. Pablo Vinícius, e é um livro libertador, é um livro de conhecimento sobre a doença mental, e você vai ter todos os princípios aqui. Um grande abraço e mais uma vez obrigado. Muito obrigado, Dr. Pablo. Obrigada, mais uma vez a todos os nossos convidados. E, João, você falou pra gente acelerar o Brasil. Eu vou usar um slogan seu aí. Eu acho que você quis dizer Fly Now. Então, Dalton Rangel, Fly Now aí da culinária agora pra gente. Acelera, Dalton. Já tô aqui com a mão na massa, inclusive, pessoal. E olha só, a gente tem 2 receitas para fazer hoje. Se der tempo, a gente faz as 2. Se não, a queijadinha vai ficar para a internet. A gente sempre gosta de colocar uma receita, pelo menos, na internet também, tá bom? Então vamos começar com a lasanha bolonhesa. Mas a lasanha bolonhesa que você não vai precisar comprar uma massa pronta. Nós vamos ensinar você a produzir essa própria massa, tá? Para isso, gente, olha só, a massa é muito simples. Eu uso aqui farinha de trigo, 500 gramas. E para cada 500 gramas de farinha de trigo, você coloca também ovo, tá? Então, aqui eu tô fazendo a quantidade menor, mas nessa média de 500 gramas, são 5 ovos para cada 500 gramas de farinha de trigo. Não vai colocar água, não vai colocar azeite, é simplesmente farinha de trigo, ovo e uma pitada de sal. Isso aqui só para intensificar um pouco os sabores da massa, tá? Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai misturar bem todos esses ingredientes. Primeiro você vem com uma colher, por fim você vai botar a mão. Lembrando que é uma massa que não precisa sovar. Sovar é o quê? É trabalhar essa massa para desenvolver o glúten. Não há necessidade de sovar essa massa, tá? Ela aqui, ó, ela já vai ganhando com a umidade do ovo, ela já vai ganhando já uma consistência, tá? E depois, o que você vai fazer? Vai mexer bem essa massa aqui. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de cúrcuma, conhecido como açafrão da terra, nessa massa, para ela ficar mais amarelinha. Se você tiver uma gema caipira, ovo caipira, fica maravilhoso também, que o ovo, a gema já vai dar a cor necessária para ela. Bom, o que você vai fazer? Você vai trabalhar bem essa massa e ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai passar lá no filme plástico, deixar lá na geladeira para firmar um pouquinho e ela vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo na minha mão, uma massa mais elástica. Essa massa a gente vai passar por um cilindro. Aí sim, se você não tiver um cilindro como esse em casa, que eu tenho aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode passar num rolo, aquele rolo de pizza, rolo de pão, que isso aí normalmente todo mundo tem, né? Garrafa. Garrafa. Pode ser uma garrafa. Limpa. As mulheres... Limpa de preferência. As mulheres, inclusive, usam esse rolo aí para bater nos maridos, assim, de vez em quando. Pega uma garrafa dessa para dar... uma faca na bota. É, Não, é brincadeira, a gente está contra a violência aqui, gente. Ó, então você vai fazer o seguinte, esse processo que eu estou fazendo de passar ou nesse rolinho aqui, que é um rolinho bacana que nós temos, que é um rolinho mecânico, ou você também pode fazer na mão, tá bom? Como é que vai funcionar esse processo no final? Vezes até ficar nessa Exatamente. No final aqui, ó, você vai passar, ela vai ficar nessa espessura fininha, como eu tenho aqui. Eu passei um pouquinho de farinha nela para ela não grudar. E agora a gente começa a montagem da nossa lasanha, uma vez que a gente já tem essa massa pronta. Vamos pro molho, tá? Olha só, tenho aqui o molho bolonhesa. Gente, bolonhesa para lasanha não pode ter muito líquido. Ele tem que ser muito sequinho, senão vira aquela lasanha cheia de água que ninguém consegue acompanhar. Na hora de cortar, ela desmancha inteira e a ideia não é essa. A gente quer ter uma lasanha bem montada, lasanha de restaurante, lasanha chique. Bom, vamos fazer esse bolonhesa comigo aqui, ó. Um pouquinho de azeite no fundo da panela. Vou colocar nesse azeite cenoura, bem picadinha. Colocar cebola. São os temperos iniciais aí que a gente costuma colocar. Eu gosto de colocar também um pouquinho de manteiga junto para saborizar. Espátula quente, ó, muito bem. Então aqui a gente agora simplesmente vai caramelizar a cebola, vai caramelizar a cenoura. Eu vou entrar aqui que eu sempre gosto de um pouquinho de defumado no meu molho bolonhesa. Então para isso eu coloco um pouquinho de calabresa. Essa calabresa já está moidinha. Entrei junto com a cebola, com a manteiga, com a cenoura. E agora é o seguinte, a gente vai entrar tanto com um pouquinho de alho, que eu entro no final, para ele não queimar. O alho eu não gosto de cozinhar ele muito, gente. Eu gosto dele presente na receita, por isso que eu coloco ele no finalzinho aqui, para não dourar, tá? Ó, já tá tudo bem caramelizado, vou aumentar bem meu fogo, porque chegou a hora da gente entrar com a carne moída.
Vou entrar aqui com ela, ó. Bota um pouquinho. Então a gente vai selar essa carne moída rapidamente. Tudo muito rapidamente. Né, Natália? Muito. Né, Acelera, Dalton. Acelera, Dalton, danado. qual carne moída você gosta? Patinho, acém? Olha, Natália, eu gosto da carne moída que ela tem um pouco mais de gordura, tá? Então, se puder trabalhar com uma alcátara, um acém eu adoro também, um acém que já não é uma carne tão magra. Aí, se você quiser fugir, já tiver aí uma maminha também funciona bem. Então, eu acho que tem que, na verdade, carne moída, ela precisa ter um pouco de gordura, mas principalmente ela tem que ter qualidade, sabe? Você pode pegar uma picanha que não esteja boa moer, que ela não vai ficar tão gostosa. Então, a carne tem que ser de boa procedência. Sempre que você for no seu açougue, no seu supermercado para comprar a carne, veja aí, dê uma olhada nela. Se ela estiver vermelhinha, ela não pode estar com uma cor mais escura. Então, pegue uma carne fresca de preferência, tá? Ó, então temos aqui já o início do refogado do nosso bolonhesa e eu vou colocar o restante dos ingredientes. Gosto muito de usar páprica nas minhas receitas. A páprica aqui, que é feita do pimentão desidratado, gente. É um pimentão desidratado. Além de dar sabor, ela também vai dar coloração para o nosso molho, tá? Extrato de tomate. Vou colocar aqui um pouquinho de molho inglês. Molho inglês no bolonhesa é maravilhoso. Você que nunca colocou, faça-me o favor que vocês vão adorar essa mistura de molho inglês no bolonhesa. E daí eu vou colocar aqui também um pouquinho, essa colher não para aqui, um pouquinho de molho de tomate, tá? Muito bem, olha só, gente. Isso aqui agora vai cozinhar. A gente vai esperar mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos 1 hora aqui. E por fim a gente vai ter esse molho do jeito que ele está aqui. Muito bem, ó. Eu já tenho aqui aquela massa que eu abri, vocês lembram dela, não? Logo no início? Sim. Abri. Eu, diferente do que muita gente faz em casa, eu não começo com molho, porque se você começar com molho, depois você não consegue tirar esse molho do fundo, a massa desmonta. Então o que eu começo? Eu começo com a massa, eu venho com o molho, por cima dessa massa, você vê que o molho está muito sequinho. Gente, isso aqui é uma lasanha feita em restaurante, é lasanha muito bacana, uma lasanha bem montada, uma lasanha bonita. Inclusive, Plínio, vou pedir para você já tirar a nossa outra do forno e já começar a servir aqui para a gente poder mostrar no final, tá? Ó, um pouquinho de queijo mussarela, venho com uma outra camada de massa e venho montando ela assim, delicadamente, uma em cima da outra. Você vê que não tem molho saindo, essa carne ela tá muito suculenta. Quando ela entrar no forno, ela vai cozinhar essa massa, entendeu? A massa tá crua aqui, eu não cozinhei a massa. Por quê? Só a temperatura, a umidade da carne e do queijo já vai ser o suficiente no forno para cozinhar a massa de lasanha fresca. Se você comprar a massa de lasanha seca, esse processo não seria possível. O grano duro não é possível fazer dessa maneira, tá? Então a fresca já é. Ela cozinha mais rápido. Então eu tô montando aqui as camadinhas, ó, vem pressionando bem. Plínio, bota num pratinho pra mim, por favor. Aí, ó, aqui, ó, vou montando ela direitinho. E, ó, vou finalizar agora com um pouco mais de mussarela. Vou finalizar aqui também com queijo parmesão. Essa hora você pode ser graúdo, pode ser legal. Dá uma bela pressionada nela. E daqui a gente vai levar pro forno por aproximadamente uns 15 minutinhos, viu? A última camada não é de massa, né? A última camada é de carne. Você foi com a de carne. De queijo. Carne e queijo. Exatamente. Não a última, não coloquei mais uma massa por cima, que eu gosto de ter esse gratinado aqui que o Plínio tá tirando pra vocês agora, ó. Plínio do céu, hoje você fez porção a la Lacombe, mas tá bonito, gente. Tá bom pra mim. Tá... Olha só isso aqui. Fecha um pouquinho mais, diretor. Fecha um pouquinho mais aqui, que ela tá tão bonita, ela tá tão suculenta. Olha só, várias camadas de massa. Você vê o queijo, você vê aquele bolonhesa. Não tem caldo no fundo do prato, como vocês podem ver. Está perfeito, Nath. Obrigada. É isso que a gente está falando. Uma lasanha de extrema qualidade e uma lasanha bonita desse jeito que a gente vai pegar agora. É a opinião de vocês aqui, tanto Nath quanto Lacombe. Hora do almoço. Ó, não vai sobrar nada mais pra ninguém aqui, essa quantidade. O Plínio gosta de porções grandes. Pessoal, agora falando sobre a nossa queijadinha, que seria a receita de sobremesa. Essa ficou pra internet, a gente espera todo mundo no Instagram do Aqui na Band. Lá a gente vai colocar a receita, o link pra vocês acessarem o nosso site do Aqui na Band na internet. Olha a cara do pessoal aqui, ó.
É isso. Amanhã vamos falar de endividamento, inadimplência, todo mundo com dificuldade para pagar os boletos. Não acompanham aqui na Band amanhã. Tchau, tchau. Até Vem amanhã. aí, Renata Tchau, gente. Fã. Fiquem com Deus. Valeu. Beijo.